Olá! O tema da aula de hoje é o papel da análise ex-ante na formulação de políticas públicas. E vamos detalhar um pouco o resumo, roteiro de checklist dos principais pontos a serem analisados quando de uma análise ex-ante. O primeiro ponto é o papel da análise ex-ante na formulação de políticas públicas, tanto da nova política pública, da criação, que são novas, que políticas não existentes, na reformulação ou a readequação de políticas públicas. A quem compete a análise ex-ante? E aí nós utilizamos todo esse ferramental que pode ser aplicado para todos os órgãos, fundos, autarquias e fundações. Um decreto 9191 que estabelece as rotinas dos atos normativos encaminhados ao presidente da República também traz roteiros mínimos que já foram colocados, inseridos, questões sobre qual é o problema, público-alvo, quem é o atingido, já são adequados para a análise ex-ante. Ponto importante também que nós editamos o decreto 9203 de 22 de novembro de 2017, que trata do Comitê da Política de Governança do Governo Federal. E nele temos diretrizes claras sobre o papel da avaliação de política. Na parte de capacitação, o Guia Prático de Análise Ex-ante foi aprovado nesse Comitê Interministerial de Governança em reunião realizada em 19 de fevereiro de 2018. O primeiro ponto é quando realizar. Então a gente tem esses conceitos de políticas públicas de criação, uma política não existia, expansão, apenas aumento dos recursos monetários e aperfeiçoamento da política pública. Aí sim você vai reformatar, revisitar o diagnóstico do problema, tendo ou não aumento de expansão monetária. É fundamental que essas informações de análise ex-ante constem nas notas técnicas de mérito da política, da formulação, quando da elaboração de atos normativos que transitam para a presidência da República, que tratam tanto da criação, expansão e aperfeiçoamento de políticas públicas. Também podemos, dentro dos ministérios, internalizar esse material. Então, exemplos do uso da análise ex-ante. Os ministérios, quando numa elaboração de uma lei, medidas provisórias, decretos para a presidência da República, Casa Civil, já traz esse roteiro padronizado com todas as etapas pensadas numa formulação de política pública. Para que serve esse checklist da análise ex-ante? É para orientar os ministérios a terem mais chances de produzir resultados tangíveis. Então, fizemos critérios mínimos para apresentação de propostas e formuladas com vistas a melhorar as informações entre os diferentes órgãos. Utilizar esse checklist, inclusive com o ministro, uma visão de tomada estratégica da decisão. Um despacho entre o corpo técnico e os secretários também é um formato padronizado de informações. É um instrumento prático para auxiliar na priorização das formulações de políticas públicas por meio da maturidade de informações ali apresentadas. As informações devem ensejar uma reflexão também sobre o custo-efetividade da proposta que está em análise. Os 6 passos, então, para formular a política pública. O primeiro ponto é o diagnóstico do problema. Identificar e caracterizar qual o problema que demanda uma intervenção do governo, do Estado. A identificação do problema, quais são as causas potenciais. Existem evidências empíricas que fundamentem essa visão. Existem experiências internacionais similares, políticas similares para tratar da questão da transversalidade das políticas públicas. No próximo passo, temos o desenho e a caracterização da política. E aí o enfoque tem que ser o objetivo claro da ação governamental. Qual é o desenho que permite alcançar os resultados que estão sendo propostos para a política, com os incentivos dos agentes econômicos. Então, todos os pontos que devem ser analisados nesse tópico são os agentes envolvidos,
os articuladores envolvidos, quais são os impactos ambientais, o público-alvo, a população que vai ser utilizada. Se você não consegue avaliar atingir com aquele recurso toda a população, você vai definir população elegível, a priorização e a seleção dos beneficiários são pontos importantes quando do estudo do desenho e caracterização da política. Na parte de impacto orçamentário e financeiro, nós temos que olhar a visão da estimativa do custo e a verificação da conformidade dos custos com as legislações fiscais orçamentárias pertinentes. E aí a gente fala tanto do PPA, dos critérios que temos na LRF, de pelo menos 3 exercícios com a estimativa de impacto orçamentário e financeiro, medidas no caso de subsídios e desonerações fiscais, medidas de compensação fiscal já prevista na LRF. Então, esses são os pontos principais com enfoque na visão do orçamentário financeiro. Na estratégia da implementação, é um ponto que não é muito tratado nas nossas políticas públicas. Normalmente somos capazes de planejar bem, mas nunca pensar como vai ser a execução. Então, planejar e detalhar a execução do problema é um ponto fundamental que devemos, no Brasil, aprimorar no nosso desenho de políticas. Nessa visão entra a gestão de riscos, gestão de governança das políticas, os atores institucionais envolvidos nesse processo, como trabalhar a transversalidade das políticas. Gestão de risco, uma fase importante nessa visão de estratégia de implementação. A estratégia de confiança e suporte é um ponto também que temos que tomar muita atenção, porque muitas vezes não é com todo cuidado analisado. O que é? Essa política tem o apoio da população, tem legitimidade, as partes interessadas e participaram do processo de construção e formulação da política? Essa é a visão da estratégia de confiança e suporte. Confiança pública, envolvimento dos interessados, das lideranças, das partes envolvidas é fundamental nesse processo. Na parte final de monitoramento e avaliação de controle, é um ponto também chave. Desde antes da implementação da política, a gente tem que planejar como será executado, como será monitorado e como vai ser o processo de avaliação de política. Muitas vezes, programas robustos necessitam de avaliações mais robustas, avaliações de impacto. Então, pensar em todo o escopo antes da formatação da política é fundamental, essas etapas de monitoramento, avaliação e controle. Então, mecanismos para verificar a realização se uma determinada política não desvia dos objetivos, quais são os indicadores que vão ser acompanhados, né? São pontos importantes aqui nessa etapa. Esses são os passos que nós fizemos, 6 passos de avaliação de política, em linha do curso que oferece todos os ferramentais e passo a passo, guiado com exemplos práticos, que são tratados, uma na visão de ótica orçamentária, uma na visão de extra-orçamentário de benefício tributário. Desejo a todos um excelente curso de análise ex ante.